Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 15 de fevereiro. Motorista embriagado atropela 3 pessoas que estavam na calçada em Belo Horizonte. O homem fugia de uma blitz e foi preso em flagrante. Uma mulher morreu. 2 ações contra o tráfico internacional de drogas prende 21 pessoas. Produtores rurais comemoram o crescimento das exportações da carne bovina. E ainda a cultura brasileira de luto. Morre aos 81 anos o cineasta, escritor e jornalista Arnaldo Jabor. E agora no Brasil TV. Uma mulher de 56 anos morreu hoje de madrugada depois de ser atropelada por um motorista com suspeita de embriaguez em Belo Horizonte. Ele estava tentando fugir de uma blitz quando acabou atropelando a vítima, o marido dela e uma outra mulher. Todos estavam na calçada. O trabalho da perícia foi acompanhado por parentes que não acreditavam no que havia acontecido. Eliane Campos Flores, de 56 anos, o marido Márcio dos Santos, de 58, e uma mulher que não foi identificada foram atropelados na calçada por este carro. No momento do acidente, o motorista fugia da polícia. Ele havia furado uma blitz na Avenida Cristiano Machado, um dos principais corredores da cidade, e entrou pela Rua Jacuí. Ele bateu neste carro, capotou e só parou depois de atingir as 3 pessoas. Marido e mulher tinham saído para lanchar. Já estavam na porta de casa quando viram uma senhora aqui na calçada transtornada. Eles pararam para ajudar. Enquanto acolhiam a mulher, foram atropelados pelo carro desgovernado. Eliane morreu antes da chegada do resgate. O marido e a mulher que eles ajudavam ficaram feridos e foram levados para o hospital. O Márcio estava no carro que foi atingido antes do atropelamento. Eu olhei para um lado, olhei para baixo, né? Para mim subir, eu olhei para cima, nada, arranquei o carro e bateu em mim. Estava em alta velocidade, correndo demais. Leandro Coelho de Matos, de 42 anos, foi preso em flagrante. A polícia contou que ele aparentava estar alcoolizado e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Esta é a 4ª vez que é preso, dirigindo com sintomas de embriaguez. Na hora que o pessoal retirou ele do veículo, ele estava com olhos vermelhos, estava com alguns sinais de ter feito uso de bebida alcoólica e confessou para os militares. Assim que os militares fizeram a abordagem, perguntaram, ele falou que havia feito uso de bebida alcoólica. E no caso aqui, nós tivemos também, provavelmente, o crime de homicídio culposo na direção de veículo, lesão corporal culposa, além da direção perigosa. Parentes do casal ficaram indignados. Eles contaram que Eliane e Márcio eram comerciantes e que haviam aproveitado o único dia de folga para passear. Justiça, que seja realmente preso, responsabilizado por isso, e que esse aqui seja aqui um exemplo para que não aconteça mais, porque a cadeia e qualquer outro tipo de punição não vai, provavelmente, né, a gente crê que não vai apagar a consciência dele, de ter tirado vida, ter destruído famílias, né? Porque é mais de uma família. A Polícia Federal fez hoje 2 grandes operações contra o tráfico internacional de drogas. Os alvos dos mandados de prisão e de busca e apreensão estavam em 5 estados e em outros 3 países. As ações de hoje são resultado de investigações da Polícia Federal em parceria com a Receita Federal e o Ministério Público Federal. Foi um barulho assustador. Um confronto intenso que aconteceu hoje de manhã na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio, onde moradores acordaram em pânico. As equipes da Polícia Federal entraram na comunidade para cumprir mandados de prisão. Uma grande operação contra o tráfico internacional de drogas, dentro de uma investigação que durou 1 ano e meio e teve parceria da Receita Federal e do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal. Além do Rio, os agentes também cumpriram mandados em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso. O alvo, membros de uma quadrilha internacional que opera numa dinâmica bastante conhecida. Eles compram a droga na Bolívia e na Colômbia, trazem a carga para o Brasil e depois enviam para a Europa. Para identificar essa quadrilha, a polícia brasileira teve a cooperação das polícias do Paraguai, Espanha, Emirados Árabes, além do DEA, a Agência Norte-Americana de Combate às Drogas. Por conta dessa cooperação internacional estreita, propiciou esse resultado, não ficando adstrito
da remessa da droga aqui, né, no âmbito do Brasil, mas da sua recepção, né, os destinatários no país estrangeiro e, né, propiciando que também essa parte aí nós tivéssemos uma investigação efetiva. Ao longo de 1 ano e meio de investigação, os agentes conseguiram apreender 11 milhões de reais da quadrilha, além de 8 toneladas de drogas aqui no Brasil e também na Europa. Os agentes descobriram ainda que, para lavar o dinheiro sujo do narcotráfico, os integrantes do bando costumavam comprar cavalos de corrida. Daí o nome da operação, Turf. Dentro de uma casa de câmbio em São Paulo, que segundo a polícia também era usada para lavar dinheiro, os agentes encontraram um cofre recheado com reais, dólares e euros. Na região de Campinas, os policiais encontraram quase 1 milhão de reais em cédulas falsas com outro suspeito. Já no Paraguai, dentro da casa de um integrante da quadrilha, os policiais apreenderam armas, além de carros luxuosos. Já a segunda operação, a Brutium, cumpriu 36 mandados contra integrantes de uma quadrilha estrangeira que atua na América Central e que, segundo as investigações, criou células no Brasil e, em parceria com facções criminosas do Rio e de São Paulo, distribui cocaína no Brasil, África e Europa. E como a gente viu, numa dessas operações teve mandado sendo cumprido em Santa Catarina. O trabalho da polícia foi concentrado no litoral. A Patrícia Silveira acompanhou. Olá, boa tarde a todos. A lavagem do dinheiro do tráfico acontecia aqui em Santa Catarina, segundo a Polícia Federal. Os membros da quadrilha tinham imóveis e veículos aqui no estado. Além dos veículos, foram apreendidos hoje computadores, telefones e documentos em Balneário Camboriú, no litoral norte, em São Francisco do Sul e em Araquari, no norte do estado, e em Florianópolis. Em Santa Catarina, ninguém foi preso, mas a polícia confirmou pelo menos 12 prisões no país hoje e tem outros 27 mandados de prisão a serem cumpridos e 47 de busca e apreensão. São 2 operações realizadas pela Polícia Federal com o apoio da Receita Federal e do Ministério Público Federal. No Pará, 2 pessoas foram presas por tráfico de produtos entorpecentes. Os suspeitos tinham um laboratório clandestino para a fabricação de anabolizantes em Belém. A ação da polícia foi em um apartamento no centro de Belém. No local funcionava um laboratório clandestino para a produção de anabolizantes. A prisão da dupla suspeita de envolvimento na fabricação e venda de anabolizantes foi feita durante a manhã pela DENARC, Divisão Estadual de Narcóticos. Nós tivemos acesso através de colaboradores, inicialmente no mês de outubro, e intensificamos as investigações, né? Com a equipe de campo, conseguimos localizar esse laboratório, tivemos acesso a esse material, onde remetemos ao Centro de Perícias Renato Chaves para confirmar que tais substâncias estavam previstas na portaria 344 da Anvisa, né? Substâncias tais que são controladas e só podem ser comercializadas com autorização. No local foram apreendidos esteroides, recipientes para armazenamento de anabolizantes, além de aparelhos celulares para investigação. Os anabolizantes eram anunciados nas redes sociais e, segundo a polícia, os principais compradores eram praticantes de musculação em Belém. As investigações deverão continuar porque a polícia acredita que há mais pessoas envolvidas. Policiais civis de Pernambuco decretaram greve e paralisaram os atendimentos em todo o estado. A categoria foi contrária ao reajuste oferecido pelo estado e também cobra melhores condições de trabalho. Todos os atendimentos ao público estão suspensos na delegacia do bairro Ouro Preto, em Petrolina. O Simpol, Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, decretou a greve depois da reunião realizada ontem à noite, com representantes da categoria no Recife. O sindicato rejeitou a proposta de reajuste de 20%, oferecido pelo governo do estado. Além do reajuste, a categoria faz outras reivindicações. Uma delas é a valorização do policial em início de carreira e também a melhoria das condições de trabalho em delegacias e institutos médicos legais. Os policiais civis estavam em estado de greve desde o dia 29 de dezembro de 2021. A categoria chegou a realizar protestos no início de janeiro no Recife. Os agentes policiais que estavam na delegacia do bairro Ouro Preto não quiseram gravar entrevista, mas informaram que passaram a noite na unidade. Sobre os trabalhos do Instituto Médico Legal, informaram que os serviços essenciais como remoção e liberação de corpos no IML continuam sendo realizados.
A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco disse que foi surpreendida com a greve durante a reunião que apresentou a proposta de reajuste de 20%. O governo do estado reafirmou que o diálogo será mantido e que vai manter a prestação dos serviços de segurança pública à população. A nota diz ainda que, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, greves em setores da segurança são ilegais e que, por isso, o Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou a cobrança de multa de R$300 mil por dia ao Simpol em caso de paralisação. De acordo com o governo, o sindicato já havia sido notificado dessa decisão na semana passada. Na Bahia, as festas de rua estão proibidas até o dia 2 de março para evitar aglomerações. Esse decreto foi publicado hoje pelo governo do estado e a Camila Oliveira tem as informações. Pois é, estão proibidos aqui na Bahia os desfiles de blocos de rua, de bandas, as festas do tipo paredão ou qualquer outra aglomeração. A decisão do governo do estado foi publicada no Diário Oficial e vale a partir de hoje até o dia 2 de março, quarta-feira de cinzas. Segundo o governador Rui Costa, essas festas de rua aconteceriam sem atender aos critérios para evitar a disseminação da Covid-19. Também foi publicado no Diário Oficial um decreto que estabelece que não vai ser feriado aqui na Bahia. As repartições públicas e órgãos do governo vão funcionar durante os dias destinados ao Carnaval 2022. Subiu para 422 o número de municípios em situação de emergência em Minas Gerais por causa da chuva. É quase metade dos municípios mineiros. Miraí, na zona da Mata Mineira, foi inundada depois de um temporal na madrugada de hoje. O rio que corta o município subiu mais de 5 metros. Aqui em Miraí, na zona da Mata Mineira, moradores contabilizam os prejuízos causados por essa enchente. Voluntários da cidade auxiliam esses moradores na limpeza das casas que foram atingidas por essa enchente. As ruas da cidade ficaram cheias de barro, de lama, por isso essa limpeza é feita também com a ajuda de caminhões e máquinas, inclusive para retirada de móveis e também eletrodomésticos e colchões que foram perdidos durante essa enchente. Esse temporal começou na noite de ontem por volta de 11 horas e só terminou às 4h30 da madrugada de hoje. Segundo a Defesa Civil, cerca de 40 milímetros de chuva, o que é considerado um alto volume para a cidade, segundo a Defesa Civil. A cidade ficou tomada pela enchente, carros ficaram submersos, casas foram alagadas. De acordo com a Defesa Civil, 49 famílias ficaram desalojadas e mais 16 desabrigadas. Por aqui, o rio começou a baixar, o que facilitou esse trabalho de limpeza, mas a cidade segue em alerta com a possibilidade de novas chuvas para a zona da Mata Mineira. A Justiça condenou 4 réus por participação no assalto a bancos em Botucatu no fim de julho de 2020. Mais de 30 bandidos com armamento de grosso calibre incendiaram veículos em rodovias nas entradas da cidade. Explodiram agências bancárias, atacaram o batalhão da Polícia Militar e fizeram moradores de reféns. Segundo o Ministério Público, os 4 réus foram denunciados por 11 crimes. Todos receberam penas que passam dos 50 anos de prisão. Eles seguem presos e cabe recurso. A Justiça Militar condenou hoje o sargento da Aeronáutica Manuel Silva Rodrigues. Ele foi preso em flagrante na Espanha em 2019 por tráfico de cocaína. A droga era levada em um avião da comitiva de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que estava a caminho do Japão. A Luísa Doyle tem todas as informações. O sargento Manuel Silva Rodrigues foi condenado em primeira instância pela Justiça Militar a 14 anos e 6 meses de prisão. O sargento Rodrigues foi preso em flagrante em junho de 2019. Ele fazia parte da comitiva de apoio da viagem do presidente Jair Bolsonaro ao encontro do G20 no Japão. O avião de apoio saiu antes aqui do Brasil e fez uma parada em Sevilha, no sul da Espanha. A Guarda Espanhola fez uma inspeção e encontrou 39 quilos de cocaína na bagagem de mão, na mochila e no porta-terno do sargento Rodrigues. Ele foi preso e, em 2020, condenado pela Justiça Espanhola a 6 anos de prisão. Ele cumpre a pena em uma penitenciária em Sevilha. Aqui no Brasil, o julgamento acontece mais de 2 anos e meio depois da prisão por lá e cabe recurso da decisão.
Olha, em setembro de 2020, a Justiça da Espanha negou um pedido de transferência do militar para o Brasil. Bom, a seguir, uma mina de ouro é encontrada debaixo de uma casa em Ouro Preto depois que uma cratera se abriu por causa da chuva. E ainda, a despedida de Arnaldo Jabor, o cineasta, cronista e jornalista, morreu na madrugada de hoje em São Paulo. Brasil TV de volta com a informação da abertura hoje das inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que dá acesso a vagas em universidades públicas. Neste semestre, são quase 222 mil vagas em 125 instituições. Para se inscrever, é preciso ter feito o Enem 2021 e não ter zerado a redação. O candidato pode concorrer a 2 vagas e acompanhar a nota de corte dos cursos ao longo das inscrições. O prazo termina nesta sexta-feira. O resultado vai ser divulgado na próxima terça. Agora olha essa história. Já imaginou morar em cima de uma mina de ouro centenária? Pois é, uma cratera se abriu na porta de uma casa em Ouro Preto, Minas Gerais, e para surpresa de todos, uma mina estava escondida lá debaixo. Quem vai contar essa história para a gente é a Raquel Freitas. Ouro Preto é um museu vivo e ainda tem muita história para ser descoberta por lá. E olha só o que aconteceu, né? Essa mina, ela explorava ouro provavelmente aí no período colonial. Com as fortes chuvas, né, que atingiram Ouro Preto desde o fim do ano passado, essa cratera se abriu e quando os moradores viram, lá embaixo estava essa surpresa toda com muita história guardada. Infelizmente, os moradores tiveram que deixar a casa e aí foi chamado, né, a equipe do Corpo de Bombeiros e também uma equipe da Defesa Civil. Esse buraco ele é tão profundo, cerca de 14 metros de profundidade, que foi preciso utilizar a técnica de rapel para fazer a vistoria lá do local. A Defesa Civil de Ouro Preto acredita que essa mina tenha sido aberta pelos escravos quando Ouro Preto ainda era Vila Rica. Agora, os pesquisadores da UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, vão estudar o local, até mesmo para saber, né, o que mais guarda esse tesouro que estava aí perdido no bairro 13 de Maio, lá em Ouro Preto. Índios de 6 etnias interditaram a BR-230, conhecida como Rodovia Transamazônica, no trecho entre os municípios de Uruará e Medicilândia, no sudoeste do Pará. Os indígenas cobram o cumprimento das condicionantes do Plano Básico Ambiental da usina hidrelétrica de Belo Monte, que, segundo eles, não teriam sido cumpridas. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu negociar a liberação da via no começo da tarde, mas por volta das 4 horas, os manifestantes voltaram a bloquear o tráfego. Em nota, a Norte Energia disse que até o momento não recebeu a pauta de reivindicações dos manifestantes e que mantém um diálogo permanente com os povos indígenas do Xingu. Os produtores brasileiros de carne bovina estão animados com o mercado internacional. Nesse começo de ano, as exportações cresceram mais de 30%. O confinamento tá cheio. Os animais chegaram nesta fazenda que fica na região de Marília em novembro, junto com o Miller, funcionário que foi contratado para ajudar no trato do gado. A engorda já está na fase final, quase no ponto de abate. É o primeiro confinamento feito na propriedade. Hoje são 1.200 cabeças de gado e existe a previsão de chegar a engordar 5.000 animais por ano. Investimento que tem sido feito de olho na valorização da arroba, hoje cotada em mais de R$300. No estado de São Paulo, o rebanho bovino tem 11.600.000 animais. É considerado grande, mas segundo o presidente do Sindicato Rural Agropecuarista de Bauru e região, esse número poderia ser bem maior. Na nossa região, Bauru e região, diminuiu muito com a entrada de eucalipto, com diminuição de pastagem. Mas ainda o estado de São Paulo é um grande produtor de carne.
O Luiz é consultor agropecuário. Trabalha ajudando os produtores a equilibrarem os custos. Hoje, está na fazenda de Marília, acompanhando a evolução da engorda do gado. Com relação ao ano passado, nós tivemos até uma diminuição do custo no final do ano, mas na virada do ano esses custos aumentaram novamente. Por quê? É a demanda de produtos, o dólar tem um certo impacto nisso, porque as exportações de grãos competem muito com a alimentação animal, né? E aqui nós precisamos fazer duas substituições. Nós substituímos o milho pelo sorgo, que é um outro grão que também contém amido, e o farelo de soja foi substituído pelo DDG, que é um subproduto da fabricação do etanol de milho. Além disso, o produtor tem apostado na exportação para fechar a conta no azul. Isso porque o mercado externo paga, em média, R$30 a mais por arroba do que o mercado interno. Depois do volume de exportação da carne bovina fechar 2021 com uma queda de 7% em relação ao ano de 2020, agora as vendas para o mercado externo estão aquecidas. São vários fatores, são novos mercados que se abriram, o fim do embargo da China, que a China é um comprador de um volume muito grande, a questão do dólar, que não tem baixado o valor do dólar, então isso torna a nossa arroba competitiva internacionalmente, e também a demanda mundial por alimentos vem muito alta, então são vários fatores que contribuíram com isso. Este frigorífico, que fica em Lençóis Paulista e que também tem unidades no Pará, atende a demanda interna, mas boa parte da carne produzida também vai para o mercado internacional. A previsão é de que as exportações aqueçam ainda mais o setor. E a perspectiva é, inclusive, de ampliar a atuação para outros países. Nós achamos que a China, depois de um período sem a carne brasileira, volta de uma maneira forte. Então nós vamos ter uma demanda pela carne brasileira forte, o que é positivo para o ano. Então temos aí algumas situações que podem e devem ajudar esse mercado. Morreu aos 81 anos o cineasta, cronista e jornalista Arnaldo Jabor. Segundo a família, ele teve complicações de um AVC. Jabor estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A ligação com a tela grande começou aos 22 anos, na década de 1960. Os primeiros trabalhos de Arnaldo Jabor foram como técnico de som e assistente de direção. Era a época do cinema novo, um movimento artístico que trazia para os filmes brasileiros referências das vanguardas italiana e francesa. Mas foi nas décadas de 1970 e 80 que vieram os grandes sucessos da carreira. Adaptado da peça de Nelson Rodrigues, o filme Toda Nudez Será Castigada, de 1973, colocou uma das musas do teatro de revista, Darlene Glória, no papel da prostituta Geni. O longa rendeu prêmios e polêmicas. Chegou a ser censurado pela ditadura militar porque o conteúdo foi considerado imoral pelos censores. Mas acabou sendo liberado logo depois de conquistar o Urso de Prata no Festival de Berlim. Os filmes de Arnaldo Jabor nunca tiveram a intenção de apenas entreter, de ser só passatempo. Ele é considerado uma das referências no Brasil do que se chama de cinema autoral. Eu tenho um pouco esse dom de dizer a verdade, que é o meu dom de iludir, é um pouco esse, como diz aquela música do Caetano. Quer dizer, de certa forma a gente mente quando diz a verdade toda. Claro que é uma mentira nisso também. Lançou seu último filme em 2010. Em A Suprema Felicidade, Jabor assume a própria nostalgia da infância e da juventude, contando as descobertas sexuais e amorosas de Paulo, seu alter ego, em uma família machista, onde filho, pai e avô têm o protagonismo. Acho triste morrer, porque nunca mais eu vou ver a Avenida Rio Branco. Arnaldo Jabor era um homem plural, escritor, jornalista e cronista. Questionador, falava com inteligência de muitos assuntos: cinema, arte, educação, saúde, política. Viva a festa do populismo caipira!
Jabor estreou como jornalista na década de 1990. Trabalhou no Globo, Folha de São Paulo e no Estadão. Escreveu mais de 1.500 artigos em jornais impressos. Ele dizia que a decisão de entrar no jornalismo foi motivada por necessidade e não por vaidade. Chegou à TV a convite de Evandro Carlos de Andrade, então diretor de jornalismo da Globo. Eu fiquei sem grana e não tinha dinheiro para viver. É verdade. Aí o Evandro me chamou para televisão. Aí funcionou. Deu certo. Aí eu comecei a adorar o que eu estou fazendo. Na TV e na rádio foram mais de 3.000 comentários. Existe miséria no Brasil, só que alguns políticos querem esconder de nós e do mundo essa tragédia nacional. Foi no Jornal da Globo onde se fixou como colunista. Estreou em novembro de 1995 e continuava até hoje. E mesmo sem falar, era capaz de comentar sobre a política brasileira. Tinha um texto afiado para falar dos governantes do país. Foi um crítico contundente dos governos Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Hoje sabemos que corrupção não é um pecado individual, é um sistema político. Colecionador de polêmicas, irônico, crítico, apaixonado pelo que fazia. Nem a pandemia parou Arnaldo Jabor. Longe da redação, ele improvisou um estúdio de gravação em casa. A pandemia da fome e da miséria nos atacando por debaixo do coronavírus. Graças ao avanço da vacinação, conseguiu voltar para a redação da TV Globo em São Paulo. O último comentário foi no dia 18 de novembro. Jabor também se dedicou a reunir várias crônicas e publicou 8 livros. Um dos textos dele, Amor e Sexo, virou composição em parceria com Rita Lee. E um ano depois, lançou o livro de crônicas Amor é Prosa, Sexo é Poesia, título que leva um trecho da letra da música, que ele se arriscou a cantar no programa Altas Horas, realizando um sonho antigo. Sexo é poesia. Eu sempre quis cantar na televisão um dia. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, horário de Brasília.